Olá, sou a professora Jurema Rodrigues da ETEC Filadélfia Gouveia Neto. Componente curricular, Língua Portuguesa, Literatura e Comunicação Profissional. Vou falar sobre as orações subordinadas adjetivas reduzidas. Relembrando, as orações subordinadas reduzidas são as que se apresentam sem conectivo e com verbo na forma nominal, diferentemente das desenvolvidas que apresentam conectivos. Podem ser reduzidas de infinitivo, reduzidas de particípio, reduzidas de gerúndio. Reduzidas de infinitivo com verbo na forma nominal, no infinitivo impessoal não conjugado ou no infinitivo pessoal conjugado. Terminações: terminado em ar, primeira conjugação, segunda, terceiro, ir. Reduzidas de particípio, com verbo na forma nominal, no particípio regular ou no particípio irregular. Exemplos de particípio regular e particípio irregular. Primeira conjugação, ado, exemplo, completado. Segunda conjugação, ido, agradecido. Terceira conjugação, ido, corrigido. Isso, particípio regular. O particípio irregular, exemplo, completo, grato, correto. Reduzidas de gerúndio, com verbo na forma nominal no gerúndio, que indica continuidade, empregado em ações prolongadas ou que ainda estão em desenvolvimento, e caracteriza-se pela terminação NDO. Classificação das orações subordinadas adjetivas reduzidas de infinitivo. Nós temos de infinitivo, oração subordinada adjetiva restritiva reduzida de infinitivo, como exemplo, o ministro não era homem de se entregar facilmente. Oração principal, o ministro não era homem. Agora, de se entregar facilmente, nós temos aí o verbo entregar no infinitivo. Portanto, de se entregar facilmente, oração subordinada adjetiva restritiva reduzida de infinitivo. Oração subordinada adjetiva explicativa reduzida de infinitivo. O ladrão, a roubar de madrugada, mora na metrópole. Oração principal, o ladrão mora na metrópole, porque você tem que ter um verbo para ser oração. Então, ficou oração principal, o ladrão mora na metrópole. A roubar de madrugada, observa o verbo no infinitivo roubar. Portanto, a roubar de madrugada, nós temos entre vírgulas. Portanto, oração subordinada adjetiva explicativa reduzida de infinitivo. Orações subordinadas adjetivas reduzidas de particípio. Primeiro, oração subordinada adjetiva restritiva reduzida de particípio. Exemplo, esta é a notícia divulgada pela imprensa. Oração principal, esta é a notícia. Observa o verbo divulgada, está no particípio, portanto, divulgada pela imprensa é oração subordinada adjetiva restritiva reduzida de particípio. 2. Oração subordinada adjetiva explicativa reduzida de particípio. Exemplo, o menino trouxe a gaiola, feita pelo pai. Oração principal, o menino trouxe a gaiola. Feita pelo pai, observe o verbo feita, está no particípio, portanto, feita pelo pai, oração subordinada adjetiva explicativa, olha a vírgula, reduzida de particípio, portanto, feita pelo pai, oração subordinada adjetiva explicativa, por conta da explicação e da vírgula, reduzida de particípio. Orações subordinadas adjetivas reduzidas de gerúndio. Primeiro, oração subordinada adjetiva restritiva reduzida de gerúndio. Exemplo, havia ali crianças pedindo esmola. Perceba que está restringindo. Oração principal, havia ali crianças pedindo esmola. Observa o verbo pedindo, não está no gerúndio? Sim, portanto, pedindo
pedindo esmola é oração subordinada adjetiva restritiva reduzida de gerúndio. 2. Oração subordinada adjetiva explicativa reduzida de gerúndio. Vamos ficar atentos às vírgulas e ao sentido de explicação. Exemplo: o ladrão, roubando de madrugada, era da metrópole. Oração principal: o ladrão era da metrópole. Como eu falei, nós temos que colocar o verbo. Portanto, o ladrão era da metrópole é uma oração porque tem o verbo. Portanto, oração principal. Roubando de madrugada. Observe o verbo no gerúndio, roubando. Portanto, roubando de madrugada, oração subordinada, adjetiva explicativa porque tem vírgulas, reduzida de gerúndio. Então, reforçando, nós temos oração subordinada adjetiva explicativa, porque está explicando e tem vírgulas, e reduzida de gerúndio, porque o verbo roubando está no gerúndio. Agora é só registrar, praticar e estudar. Até logo!